A gente está na lição 6 da nossa revista, o Ministério de Apóstolo. E o texto principal aí da nossa revista de hoje, o versículo principal está em Efésios 4:11, mas nós vamos ler Efésios 4, do 7 até o 16. Então, Efésios 4, do 7 até o 16. Eu vou ler aqui para que vocês acompanhem. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, que é a lição de hoje, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, a gente vai falar sobre o apostolado, o ministério de apóstolo. Nesse texto que nós lemos, aparecem os dons ministeriais. E como funcionam esses dons? Porque como que uma pessoa na igreja, será que ela vai crescendo? Ela primeiro é obreiro, depois diácono, depois presbítero, depois pastor, depois bispo, depois pai apóstolo, apóstolo rei, patriarca. Será que existem esses cargos? Será que existe apóstolo nos dias de hoje? Ou pessoas que se dizem apóstolos? É isso que a gente vai estudar hoje. Mas os dons ministeriais são esses que a gente leu. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. E o que é apóstolo? O que a gente pode entender que é um apóstolo? O grego, vem do grego a palavra apostolém, que significa enviar, remeter. Então, seria alguém que é enviado, ou um mensageiro, ou oficialmente comissionado por Cristo. Um apóstolo, teoricamente, é isso. E existem apóstolos no Antigo Testamento? O que vocês acham? Será que existem apóstolos no Antigo Testamento? A gente não vê citado no Antigo Testamento os apóstolos, mas tem uma categoria ali que é bem parecida com os apóstolos. O que a gente tem no Antigo Testamento? Os profetas. Os profetas é uma categoria ali, né, um ministério muito parecido com o dos apóstolos. Mas no Antigo Testamento, a gente tinha os profetas. Então, eles eram pessoas enviadas, né, tinham uma mensagem. Normalmente, quem envia, ele representa aquele que o enviou. Então, os profetas representavam Deus. Eles falavam em nome de Deus no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, nós temos os apóstolos. Em Efésios 2:20, vamos ler o que tem lá. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, Paulo cita aqui os apóstolos e os profetas, porque nós tínhamos os profetas no Antigo Testamento e temos os apóstolos que aparecem aí no Novo Testamento. E o que foram os apóstolos? Vocês conseguem falar o nome de um que vocês lembram? Nome de umzinho só. Um que é muito falado nas igrejas.
Tem uns mais famosinhos, outros menos. Chutem, podem chutar. Começa com P. Paulo, um apóstolo. Tem mais um com a letra P. Pedro, muito bem. Vamos ver a lista dos apóstolos? Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Vamos lá ouvir os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Então, Pedro e André são apóstolos e são irmãos. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então, Tiago e João também eram irmãos. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, nós temos aí os 12 discípulos, que são os 12 apóstolos. E por que Jesus escolheu 12? Será que tem um porquê de Jesus ter escolhido 12? Ele poderia ter escolhido 7, ele poderia ter escolhido 3, ele poderia ter escolhido 2, mas ele escolheu 12. E por que ele escolheu 12? Existe uma simbologia aí. Lá no Antigo Testamento, nós temos 12 tribos. E temos os 12 patriarcas responsáveis por essas tribos de Israel. Então, Jesus não escolheu aleatoriamente 12 discípulos. Ele escolheu porque existe uma simbologia. E em Apocalipse 20, versículo 4, diz assim: vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E assim, esse autoridade de julgar, ele está falando dos apóstolos. Então, ele viu tronos, ele viu 12 tronos. Então, 12 é um número importante para a gente entender. Só que eu fiz a leitura dos apóstolos e ninguém me perguntou por que Paulo não está na lista. A partir do versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, quem o traiu. Cadê Paulo nessa lista? A gente vai ver mais para frente o que aconteceu, porque Paulo também é apóstolo. Mas esses são os 12. E aí, haviam critérios para ser apóstolo. E quais eram esses critérios? Tinha que ser convocado pessoalmente por Cristo. Jesus, ele foi e chamou as pessoas pessoalmente, assim como eu estou falando com vocês. Não com quem está online, porque eu estou falando pela rede, mas aqui, no presencial, Jesus foi até as pessoas e falou: ó, vem, me segue. Ele chamou pessoalmente. Qual que era o outro critério? Ter acompanhado Jesus desde o começo. Então, esse era um segundo critério para ser apóstolo. E qual que era o terceiro critério? Ser testemunha ocular da ressurreição. Ter visto Jesus ressurreto. Não é ter visto uma imagem ou ter visto uma visão, é ter visto ele ressurreto. Esses eram os três critérios para ser apóstolo. E muita gente preenchia esses pré-requisitos, mas haviam só 12 vagas. Então, essas 12 vagas foram preenchidas por estes. Mas aí, Judas Iscariotes traiu ele. Ficaram só 11? Eu acho que ele foi substituído, foi não? Judas Iscariotes foi substituído. Por quem? Matias. Então, Matias foi escolhido e ele preenchia esses 3 pré-requisitos. Ele foi convocado pessoalmente por Cristo,
ele acompanhou Jesus desde o começo e foi testemunha ocular da sua ressurreição. Então, Matias substituiu Judas. Então, já temos 13, certo? Temos 13. E ainda não chegamos a falar de Paulo. E aí você me pergunta, e os 70 enviados por Cristo? Denise, que 70? Que eu nem sei do que você está falando. Você deve estar inventando. Não estou, não. Lucas 10, 1. Lucas, capítulo 10, versículo 1. Diz assim: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que procedessem em cada cidade e lugar aonde que estavam para ir. Então, esses 70 também não podiam ser apóstolos? Não era isso? Ele enviou 70. Esses 70 não eram apóstolos? Não, porque Jesus só tinha 12 vagas, certo? E ele apareceu ocularmente, lembra que um dos critérios é ser testemunho ocular de Cristo, da ressurreição? Ele apareceu para mais de 500 ressurreto. Onde está isso? 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 5 e 6. Eu vou ler aqui para vocês. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, porém alguns já faleceram. Né? Então, tinha muita gente para preencher os critérios, certo? Mas Jesus tinha 12 vagas, e essas 12 vagas foram preenchidas. Mas ele apareceu ressurreto, e ele enviou 70 antes. Mas esses não são apóstolos, os apóstolos são esses que a gente leu os nomes. E Paulo? Aí você me pergunta, e Paulo? Paulo, vamos entender quem é Paulo e por que Paulo é chamado apóstolo também, já que ele não está na lista dos 12. Paulo, ele preenche também os critérios, porque Paulo, ele foi convocado pessoalmente por Cristo. Então, quando a gente lê a história da conversão dele, Jesus aparece para ele. Ele não tem uma visão, ele aparece para Paulo. Então, ele foi convocado. Então, no caminho de Damasco, Paulo tem um encontro com Cristo, e Cristo convoca para pregar. E ele prega para quem? Paulo é praticamente um missionário, porque ele faz muitas viagens e ele prega aos gentios, da não circuncisão. Os judeus eram da circuncisão. Os discípulos pregaram ali em Jerusalém, onde a maioria era judeu. Mas Paulo foi convocado por Cristo para pregar além dessas fronteiras. E Paulo era uma pessoa que era muito capacitada para isso, porque ele era um cidadão romano, ele falava outras línguas. Então, ele era uma pessoa que conseguia transitar. Então, ele foi pregar aos chamados gentios, que são as pessoas além dos judeus. Nós somos considerados os gentios, porque nós não somos judeus. E a pregação do evangelho chegou até nós. Então, Paulo foi convocado pessoalmente. Ele acompanhou, né, o trabalho de Cristo. E ele foi testemunha ocular da ressurreição. Onde a gente consegue verificar isso? 1 Coríntios 15, 8. Do 8 a 11. 1 Coríntios 15, 8, do 8 a 11. Diz assim: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Quem escreve a carta aos Coríntios é Paulo. E a gente leu esse texto um pouquinho antes, falando que ele apareceu a mais de 500 pessoas, ressurreto. Cristo apareceu ressurreto para mais de 500 pessoas. Diz assim, a partir do 5. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, alguns já faleceram.
Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Por mim quem? Quem escreve a carta? Por Paulo. Como por um nascido fora do tempo. Por que ele se diz nascido fora do tempo? Porque ele é um apóstolo que não foi chamado como os 12 lá no começo, mas ele foi chamado depois. Então, ele se intitula um nascido fora do tempo. E aí ele continua. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então, a gente conhece a história de Paulo e sabe que ele foi um perseguidor da igreja de Cristo, dos cristãos. Então, ele se diz um nascido fora do tempo, um convocado depois dos 12. E é por isso que ele também é chamado apóstolo. Aí você vai falar assim, mas a experiência que Paulo teve, as pessoas não podem dizer hoje em dia que também tiveram a mesma experiência, que Cristo falou com elas, mas a aparição que Jesus teve com Paulo não foi uma visão, Deus falou no meu coração, uma visão ou voz na minha cabeça. Ele viu Cristo ressurreto. Então, Paulo, ele é chamado de apóstolo por conta disso. E, como eu disse, ele foi um apóstolo dos gentios, ele foi praticamente um missionário. E, sobre a atualidade do apostolado, quem vai conversar com vocês vai ser a Nancy na próxima aula. Mas, falando um pouco sobre a função dos apóstolos. Os apóstolos, eles eram responsáveis por lançar os fundamentos da igreja. Paulo mesmo cita os profetas e os apóstolos, como a gente leu lá no livro de Efésios, e são pessoas autorizadas por Deus. Como eu disse, quando você envia alguém, essa pessoa que é enviada, ela fala em nome daquele que o enviou. Então, por exemplo, se a pastora precisa que alguém pregue numa igreja X e ela não poderia ir, então ela vai e me envia. Eu vou falar em nome da pastora. Então, os profetas, eles falavam em nome de Deus, assim como os apóstolos também falavam em nome de Deus. E eles foram os responsáveis pela expansão da igreja. Eles foram os responsáveis por iniciar os fundamentos. E muitos deles escreveram as escrituras. Então, a gente vê alguns livros, como o livro de Pedro, a maioria das cartas do Novo Testamento foram escritas por Paulo. Então, eles escreviam as escrituras. Essa também era uma função dos apóstolos. Eles também realizavam sinais e prodígios. E esse era um sinal, Deus deu autoridade para eles. Eu não estou dizendo com isso que hoje em dia não aconteça, mas não acontece naquela intensidade, naquela quantidade. Hoje acontecem milagres, sinais e maravilhas podem acontecer, mas não na mesma intensidade, porque foi dado aos apóstolos essa autoridade. E, como eu disse, e aí você pode me perguntar, tá, a Nancy vai falar sobre o apostolado na atualidade. Então, apóstolo, a gente pode pensar que ele é um enviado, ok. Que ele é se hoje em dia a gente precisasse usar a palavra apóstolo, de que forma a gente poderia usar, se a gente for pensar? Se apóstolo no grego significa aquele que é enviado ou um mensageiro, então os apóstolos são os missionários de hoje em dia. Mas por que a igreja não chama de apóstolo? Porque ficaria um pouco confuso. É muito mais fácil dizer missionário que tem uma missão e cumpre essa missão em outros países ou em outros estados, do que chamá-los de apóstolo. E outra questão. Em Atos 14:4, diz assim, mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Isso 4. Aí o Atos 14:14, no mesmo capítulo, versículo 14. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Barnabé era apóstolo? E por que ele é chamado de apóstolo nessa passagem? E agora? Como a gente resolve isso? Temos um 15º? Será? O que acontece? Em Atos 13,
Por isso que é importante a gente ler o contexto do versículo, é importante a gente ler um capítulo antes, é importante ler um capítulo depois, para entender o que está sendo falado ali. Então, um capítulo antes, em Atos 13, 2 e 3, fala sobre a primeira viagem missionária. E Barnabé e Saulo são convocados pela igreja de Antioquia para essa primeira viagem. Então, diz assim, Atos 13, 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Paulo para a obra, a quem eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram, ou os enviaram. Então, Barnabé, quando usado o termo apóstolo, ele é um missionário. E não um apóstolo, como vocês ouvem falar nos dias de hoje. Então, Barnabé não é um dos 12. Barnabé é um missionário. Paulo é um missionário também, mas ele é apóstolo. Como eu falei, ele cumpre os requisitos, que são ser convocado pessoalmente por Cristo, acompanhar Jesus desde o começo e ser testemunha ocular da sua ressurreição. Então, quando Jesus aparece aos discípulos, quando Tomé Então, deixa eu tocar em você. Jesus está num processo de convencê-los. Olha, sou eu mesmo, sou eu, e eu vou dar autoridade para vocês fazerem uma obra. Então, os discípulos viram Cristo ressurreto. Não foi uma visão, não foi uma voz no coração, foi Cristo em pessoa depois da morte dele. E é o mesmo que acontece com Paulo. Então, teoricamente, nós chegamos aí a 14 apóstolos. Se a gente substituir Judas por Matias, a gente tinha 12. Judas traiu Jesus, foi substituído por Matias, 13. E temos Paulo, 14. Certo? E, como eu disse, os apóstolos tinham essa função de fundar os primeiros fundamentos, né, de escrever os livros, de comissionar a igreja, de levar o evangelho. Então, a síntese do tópico 1 da nossa revista é que o verdadeiro apostolado é centrado única e exclusivamente em Jesus Cristo, pois ele é o apóstolo enviado pelo Pai. Então, a gente tem essa questão da singularidade desse chamado de apostolado. E vocês podem refletir nos pré-requisitos para entender se hoje é ou não bom ter apóstolos, ou se é correto falar que tem apóstolos. Na Casa de Oração do Senhor Jesus, nós não temos apóstolos. Assim como na Assembleia de Deus, que é uma das maiores igrejas pentecostais do Brasil, e que, inclusive, a gente usa a revistinha, também não tem apóstolos. E tem um porquê. E se a gente parar para observar esses pré-requisitos, dificilmente teríamos apóstolos nos dias de hoje. Como diz uma piadinha muito falada por aí, apóstolo bom é apóstolo morto. Mas não é por isso que a gente estuda para chegar na igreja do irmãozinho e falar, ó, tudo errado. Não. A gente estuda para a gente ter um esclarecimento. E talvez o termo apóstolo na igreja dos outros, a gente não conhece as igrejas dos outros. Pode estar sendo usado como missionário, que é a única forma que dá para ser usada nos dias de hoje. Um apóstolo é um missionário. E, como eu falei, a gente estuda não para falar, ó, eu sei mais do que você, ou o que a sua igreja faz está errado, não existe apóstolo nos dias de hoje, essa pessoa aí está mentindo. Não, não é. Essa não é a nossa função. A nossa função é estudar, meditar na palavra do Senhor e ter o esclarecimento que vem através do Espírito Santo, para que, se alguém tem alguma dúvida, você saiba explicar e você possa mostrar nos livros da Bíblia por que é assim ou não. E, se a gente for parar para pensar, uma das pessoas, um dos que andaram com Cristo, e que tinham todos os pré-requisitos para ser apóstolo, era Tiago. Tiago, irmão de Jesus. E ele não foi um dos apóstolos. Tiago, irmão de Jesus, foi um dos líderes da igreja em Jerusalém. E a gente sempre, como eu falei, a gente sempre tem que estar atento ao contexto que está sendo usada a palavra apóstolo, para a gente entender se está sendo usado no termo de apóstolo com esses pré-requisitos, ou apóstolo como missionário.
Se a gente olhar Gálatas 1,19, que é até para vocês entenderem essa questão de Tiago, irmão de Jesus, e é por isso que a gente tem que pedir sabedoria ao Senhor, às vezes, até para explicar algo para o outro, para que o outro não se ofenda. Gálatas, capítulo 1, versículo 19, diz assim: E não vi outros dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. O que está dizendo aqui? Decorridos 3 anos antes, subi a Jerusalém para visitar com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Não vi outros apóstolos, senão Tiago. Não dá a sensação de que não foi visto outros apóstolos? Que eu não vi outros apóstolos, senão Tiago. Então, Tiago era apóstolo? Se a gente lê o texto, dá essa sensação. Mas por que Tiago, irmão de Jesus, que era líder, era um pastor da igreja de Jerusalém, não era apóstolo? Porque ele não foi chamado pessoalmente. Jesus não foi lá e falou: vem, me segue, Tiago, porque agora você é meu apóstolo, como fez com os 12. Lembra os pré-requisitos? É importante a gente sempre lembrar desses pré-requisitos, porque faz com que a gente consiga compreender quem era apóstolo e quem não era, quem pode ser e quem não pode ser apóstolo. Então, nas Escrituras, não tem lugar nenhum em que Jesus chama Tiago, irmão de Jesus, para ser apóstolo. Apesar dele ter escrito o livro de Tiago, que está nas nossas Bíblias. Então, vocês têm alguma dúvida? Às vezes eu falo muito rápido, mas é importante a gente compreender isso para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina. O texto que a gente leu, no início da aula, Efésios 4, o versículo 14 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes. O que é um menino inconstante? É uma pessoa imatura e que não tem uma constância. Começa e para, depois não quer mais, aí depois volta. Então, é a Bíblia que diz isso. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina. Então, qualquer conversa que a gente vai, qualquer pessoa nos convence, porque nós não temos as nossas bases firmes. Nós não conhecemos a palavra do Senhor. Então, qualquer pessoa nos convence de qualquer coisa. E isso não é bom. Nós estudamos as Escrituras para conhecer qual é a nossa fé, no que nós cremos. E aí continua, todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, não vai achando que quem vai conversar com você é qualquer Zé Mané. É alguém que estudou para te convencer de que o que você crê não está certo. Para te convencer de que outras coisas é melhor que Cristo. Então, é por isso que a maioria das igrejas que prezam pelo estudo da palavra do Senhor tem a escola bíblica dominical. Então, você que está em casa, preze por estudar a palavra do Senhor. E você que está aqui pessoalmente comigo, incentive as outras pessoas a virem estudar. Porque nós não podemos ser meninos inconstantes que qualquer pessoa vem e nos convence. Nós devemos saber o que está escrito na palavra do Senhor. Se nós aceitamos Cristo como Senhor das nossas vidas, nós precisamos ter relacionamento com Ele e compreender o que Ele escreveu, por que Ele chamou 12, por que é chamado de apóstolo, por que fulano não é apóstolo, por que Beltrano não é apóstolo, mas por que nessa parte é chamado de apóstolo? A gente precisa conhecer as Escrituras. Amém? A gente vai terminar nossa aula um pouquinho antes hoje. É bom que a gente dá uma descansadinha para o nosso culto abençoado às 18 horas. Deus os abençoe. Eu vou fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por nos ensinar. É tão agradável aprender de Ti. É tão agradável aprender a Tua palavra e ler as Escrituras. Senhor, nos ensina. Não queremos ser meninos inconstantes. Queremos ser constantes e sabendo o Cristo que seguimos. Sabendo onde estamos fortificados. Senhor, nos abençoa, o nosso culto vai começar às 18 horas, abençoa os irmãos que estão aqui presencialmente, os que estão nas suas casas, abençoa, Senhor, ó Deus, o Ministério Casa de Oração do Senhor Jesus em todo o Brasil. Pai, sabemos do nosso chamado, estamos aqui para aprender de Ti. Eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.